A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, convido agora a todos que possamos estar juntos para podermos fazer mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Estudaremos nessa semana a lição 8. Esse estudo tem como texto base Neemias 2:18. O título dessa lição é Disposição e Confiança. E quem escreveu essa lição foi escrita pelo pastor Márcio Antunes. E antes de ler o texto proposto pelo pastor, eu quero ler a biografia do nosso pastor, querido pastor Márcio Antunes. Bacharel em Teologia e em Direito, pós-graduado em Teologia Aplicada com especialização em Missões e Novo Testamento. Professor na área de História do Cristianismo, Geografia Bíblica, Liderança Avançada, workshop de docente pelo Instituto Haggai. Arqueologia Bíblica pela Universidade Hebraica de Jerusalém, em Israel, e pastor da Primeira Igreja Batista de Pádua, Rio de Janeiro. Desde já, nossos sinceros agradecimentos a esse querido pastor Márcio Antunes. O texto que o autor da lição propôs foi Neemias 2, versículo 18. Diz assim então a palavra de Deus: Então lhes declarei com a mão do meu Deus, e me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: Levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as mãos para o bem. Antes de entrar no estudo, irmãos, eu quero dizer que os irmãos também têm liberdade assim de fazer qualquer comentário. Pode comentar sobre o nosso estudo, se está gostando, se não está, deixar o seu like, né? E curtir também. Esteja à vontade juntamente conosco. Agradecemos também os novos inscritos que têm se inscrito no nosso canal. Que Deus possa abençoar todos os nossos inscritos e poderosamente. Irmãos, disposição e confiança é o título da nossa lição. Disposição, ato ou efeito de dispor. Posição ocupada por vários elementos. Distribuição, arranjo. Confiança, crença na probabilidade moral, na sinceridade, lealdade, competência e fé. Crença de que algo não falhará e de que bem feito ou forte o suficiente para cumprir sua função. Então, são duas coisas, disposição e confiança, né? E aqui está o sentido da palavra, né? O autor começa assim: a destruição de Jerusalém por ordem de Nabucodonosor, concluída em 586 a.C. Então, Jerusalém foi destruída, foi concluída em 586 a.C. Faz parecer que os planos de Deus para o seu povo pudessem ser frustrados e que sua soberania, naturalmente, viesse a ser desacreditada. Jerusalém se tornou uma terra arrasada, perdera seu templo, o seu culto e seus muros. Todos nós sabemos que o povo de Jerusalém tinha como base o templo de Jerusalém, o local de culto e adoração ao Deus Jeová. Na lição de hoje, veremos as motivações que levaram Neemias a desafiar o povo à reconstrução dos muros. Então a cidade estava destruída e era necessário reconstruir, porque os muros
são a proteção das cidades, e o fato que desenvolveu segurança e dignidade de Jerusalém, né? Então, ali o povo viu que realmente tinha um grande propósito. Primeiro tópico, a lembrança do quanto Deus tem sido bom. Você tem lembrado quanto Deus tem sido bom nessa pandemia? Quanto tem sustentado a sua vida? Tem aberto as portas? Então aqui Neemias, ele faz esse reconhecimento. Após o relato que obteve da parte do seu irmão Anani. Seu irmão Anani estava lá na terra de Jerusalém e trouxe as novidades que estavam acontecendo. A terra estava arrasada. Uma nação totalmente destruída. Do quanto Jerusalém se tornara terra arrasada. Neemias chorou, jejuou, orou, derramou o seu coração diante do rei Artaxerxes. Que coisa, né? O líder, quando ele tem no seu coração um amor profundo, ele diz, chorou, jejuou, orou, derramou seu coração diante do rei. Com o intuito de expor a sua vida, ele estava pondo em risco a sua vida. Nem todo mundo poderia chegar à presença do rei se o rei não quisesse. Para que os muros fossem erguidos, objetivando estabelecer a proteção contra os inimigos que os rodeavam. Lembra que tinha, apesar que estava ali a cidade aberta, mas tinha inimigos que não queriam deixar aquela cidade ser restabelecida, a Jerusalém. Depois de toda a explicação dada ao rei acerca da deprimente situação de Jerusalém e da solicitação para que fosse ver como estava a cidade, Neemias percebe da parte de Artaxerxes não só autorização, como também toda a segurança e suprimento para o empreendimento. Ele orou, chorou, jejuou e orou. A importância dessas atividades para que Deus possa, assim, comover um coração de um imperador, de um rei. E ele deu toda a assistência para que Neemias não só deu autorização, mas ele deu toda a assistência para que Neemias pudesse voltar para a sua terra, lá cumprir essa obra de restauração. Segurança e suprimento para o empreendimento. Com todas as portas abertas, Neemias não só gabou. Neemias não se gabou da sua capacidade de persuasão. Nem mesmo atribuiu a bondade do rei, o sucesso da sua solicitação. Como servo de Deus, ele soube reconhecer de onde teria vindo a sua bem-sucedida tentativa. Às vezes, irmão, falta em nós um reconhecimento da nossa parte que Deus providencia, Deus que está no controle, Deus que move, Deus que abre as portas. E Neemias foi um exemplo que ele reconheceu de onde vinha essa bem-sucedida tentativa. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Neemias 2:8. Então, vamos ler esse texto. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas da casa, para o muro da cidade, para a casa em que houver entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então, a mão de Deus estava sobre ele. É assim que acontece quando o servo de Deus entrega o seu caminho, confia no Senhor, como diz a palavra dele, e o mais ele fará. Neemias colocou na conta da bondosa mão de Deus sobre sua vida a quiescência do rei,
ao conceder mais do que havia sido pedido. Então, mais do que tinha sido pedido, o rei colocou à disposição de Neemias. Neemias só pediu algumas coisas, autorização para que fosse a sua terra, mas o rei deu muito mais. E Deus é assim para conosco. Deus sempre está concedendo em abundância àqueles que lhe servem. Na experiência devastadoras enfrentadas nos dias de hoje, muitas vezes com a realidade de uma verdadeira terra arrasada. Realmente, irmão, nós vemos agora nesses dias arrasada. Os irmãos sabem que tudo gira em torno do dinheiro, da economia, do trabalho e o movimento. Nós vemos que as pessoas estão sofrendo por falta de trabalho, muitos passando necessidades, porque depende da circulação do dinheiro, da economia. Será preciso que tenhamos sempre diante da nossa mente o quanto a mão de Deus tem sido bondosa para conosco, ao menos proteger, livrar e guiar. Mas mesmo assim, nós devemos lembrar que Deus está no controle de todas as coisas. E Deus que nos protege, Deus que nos livra, Deus que nos guia. Hoje em dia, se falado muito em protocolos de higiene para conter o vírus. A máscara, o álcool gel, as limpezas das mãos, nos lugares onde... Mas a verdadeira proteção vem do alto. O livramento e que nos guia no caminho que devemos andar. O desespero de hoje não pode nos fazer olvidar do agir de Deus em nossas vidas. Então não devemos duvidar da operosa mão de Deus sobre nós. Porque se Deus está no controle, Ele sabe o que é bom para os seus filhos. O que está obscuro agora não deve fazer-nos pensar que Deus não haja mais. Tem pessoas que acham que Deus não tem mais poder, não tem todo o poder. Como o próprio Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Deus tem todo o poder, irmãos. Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Quem falou isso aqui foi Asaf no Salmo 77, versículo 10, e nós vamos ler. E eu disse, isto é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos da minha destra. Isso mesmo? E eu disse, isto é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Então, irmãos, essa foi a impressão que teve Asaf em seu tempo de dor, mas logo em seguida ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele diz assim, lembrarei, pois, das ofertas do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas, da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus efeitos. No versículo, ele acha que Deus não está agindo, mas logo ele se lembra de tudo que Deus tinha feito, né? Ele diz, recordarei dos efeitos do Senhor, recordarei dos antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras, eu considerarei todos os teus feitos. Salmo 77, de 1 a 12. Então é importante na nossa trajetória, do nosso reconhecimento, devemos recordar daquilo que Deus tem feito. Devemos meditar, devemos parar e meditar naquilo que Deus tem feito por nós. E devemos considerar sobre o quanto Deus tem sido bom. E o primeiro passo para ser o recomeço de tudo, o que porventura tenha vindo por terra em nossas vidas. Pensemos nisso. Então devemos pensar, irmão,
recordar, meditar e considerar quanto Deus tem sido generoso para conosco, né? Segundo ponto, irmãos, para que nós possamos ter disposição e confiança, a disposição e a coragem para recomeçar. Tem que ter disposição e coragem para recomeçar. O primeiro, lembrando de quanto Deus tem sido bom, e disposição e coragem para recomeçar. O segundo ponto. Sim, vamos começar a reconstrução. Foi a resposta do povo ao chamado de Neemias. A cidade estava arrasada, Jerusalém estava destruída. Imagine uma cidade totalmente destruída. Na sua cidade, sem encanamento d'água, sem energia elétrica, sem alimentação, as estradas ruins. É assim que estava Jerusalém, destruída. Tudo que passa por destruição na vida dos servos de Deus deve experimentar um processo de retomada. Então, se a nossa vida espiritual é necessário que nós arrumemos a casa, que é a nossa vida. Mas para erguer os alicerces derrubados, é preciso muita disposição. Então, para que nós possamos recomeçar, temos que ter coragem, disposição, ânimo, força, vigor. Recomeçar não é fácil, nós sabemos. Ele não é o sentido da vida. Como dito pelo escritor, poeta, dramaturgo irlandês Oscar Wilde, todo santo tem um passado e todo pecador tem um futuro. Interessante, né? Todo santo tem um passado negado e todo pecador tem um futuro a ser conquistado. As experiências positivas, negativas da vida têm a marca da destruição. Desconstrução, perdão. Os perdoados procuram reconstruir as duras penas. O dano deixado pelo pecado. Os pecadores precisam crer que haja futuro para aquele que se dispõe a recomeçar sua vida. Seu relacionamento com Deus é, portanto, em ambos os casos, a disposição do filho pródigo precisa ser presente. Lembrando aqui, irmãos, que Jerusalém, povo lá de Israel, povo de Judá, foi levado cativo porque eles erraram, pecaram, desobedeceram a voz de Deus. E eles foram levados cativos exatamente por causa da rebeldia contra Deus. Mas eles tiveram esperança. E Deus fez a sua promessa que, ao passar dos 70 anos, retornaria à sua terra. E esse momento chegou. E a disposição do filho pródigo precisa ser presente. Então, nós, como filhos pródigos, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu perante ti. Temos que reconhecer que muitas das vezes erramos contra Deus. E é necessário que nós temos capacidade de reconhecer o nosso erro e se consertar com Deus. Pedir perdão ao Criador das nossas ofensas, dos nossos males que fazemos a Deus. Para reconstruir é preciso recomeçar, ainda que isso significa algo muito pequeno. Recomeçar um casamento destruído, uma vida moral arruinada, a reconstruir finanças abaladas, a confiança perdida e tudo mais que tenha sido lançado no chão. Somente será possível ver a obra restaurada se a disposição for tal que nos leve a recomeçar a partir dos escombros. Foi o que aconteceu lá, né? Cidade embaixo dos escombros. Pouco a pouco. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao ver a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Isso aqui foi uma profecia, né? Zacarias, o profeta,
profetizando sobre a reconstrução. Zorobabel foi colocado como coluna para reerguer o muro. A disposição, naturalmente, exigirá uma coragem para enfrentar os desafios de duro e difícil recomeço. Coragem não é a ausência do medo, pois ela se manifesta diante de um medo real. O medo pode inibir ou desafiar uma reação. Sendo assim, a coragem que nos permitirá reagir positivamente diante do temor, uma vez que o risco iminente de uma derrota já está à nossa frente. Então, sem coragem, não haverá recomeço. Então é necessário nos enchermos de coragem, de disposição e confiança. Neemias se preparou espiritualmente. Olha só, aqui está uma chave para que nós possamos recomeçar. A preparação. Ninguém sai para a guerra despreparado. Ninguém vai para o campo de futebol sem fazer um treino. Ninguém entra numa corrida sem fazer os treinos diários. Há um preparo para que a pessoa entre para ser vencedor, para ter confiança. Neemias se preparou estrategicamente para a reconstrução. Lembra? Neemias foi de madrugada, observou a cidade, olhou aonde estavam os muros em ruínas e aonde tinha brecha para poder tapar. Assim, você quer ser vencedor, você também tem que ter as suas estratégias para recomeçar. E isso há um preparo espiritual. Lembra que Neemias aqui no começo, ele chorou, jejuou, orou e derramou o seu coração. Foi um preparo. Sua prudência ao procurar, em silêncio, reconhecer a desastrosa situação, confiado na bondosa mão de Deus sobre sua vida. Então, o que Neemias fez? Entrou na cidade de noite e viu aonde estavam os problemas. Nós devemos ver aonde está localizado o problema na nossa vida espiritual, para que possamos consertar diante do Criador. Encorajou a começar a obra, desafiando o povo a trabalhar para não mais permitir que os inimigos lhe infligissem tamanha humilhação. Como que você derrota o inimigo? Você atacando o ponto que o seu adversário ele não veja fraqueza em você. A disposição e coragem, juntamente com a vida debaixo da bondosa mão de Deus, é a receita para a reconstrução de muros. Então, irmãos, nós devemos estar na disposição, na dispensação da graça de Cristo, debaixo da potente mão de Deus, para que a bondosa mão de Deus nos proteja, nos livra e que possamos reconstruir as nossas vidas. Terceiro ponto, confiança no bom projeto. Se encher de coragem para realizar desse bom projeto. Nesse viés, então surge a pergunta, em que se baseava a coragem? E a qual se apoderou? Do povo para que a construção fosse levada a cabo. O texto afirma que foi a confiança de que o projeto era bom. Portanto, valeria a pena investir nele, mesmo que por ora só houvesse escombros à frente. Qual era a base? A base é que Deus estava no projeto. E Deus, quando começa uma obra, Ele termina aquela obra que começou. Então, irmãos, a confiança da coragem partiu que ele sabia que quem começou a obra
foi Deus. E Deus estava nesse projeto. O projeto era bom. Primeiramente porque estava debaixo da aprovação e do cuidado de Deus. Era bom. Porque Neemias havia estudado todas as possibilidades. E era bom. Porque a liderança de Neemias era confiável. Então, um líder, a confiança passou o líder passou essa confiança aos liderados, visto que ele estava completamente comprometido, tinha um comprometimento da parte desse líder, Neemias, com a reconstrução. Ninguém entra numa guerra para perder, ele entra para ganhar. O projeto era bom e por isso o povo podia confiar no sucesso do empreendimento, mesmo sabendo que os obstáculos iriam surgir. Nós, quando entramos nessa empreitada juntamente com Cristo, sabemos que no mundo teríamos aflição, mas o próprio Jesus disse: tem de bom ânimo, ele venceu o mundo. Se ele venceu o mundo, a lógica é que nós venceremos também com ele. Dentre eles, uma oposição velada, mas incapaz de impedir a ação de um povo disposto, corajoso e confiante. Então o povo se encheu de coragem, disposição e confiança para vencer esses obstáculos. A confiança fez com que Neemias enfrentasse os opositores. E nessa obra evangelística, irmão, temos muitos opositores, os quais zombam, humilham, detratam, tentam de estimular o povo de Deus de prosseguir. Lembra que lá no deserto, quando Moisés estava no deserto, muitos queriam voltar ao Egito e estimulando o povo a caminhar. Na nossa caminhada espiritual tem muitos que tentam, Sanbalates e Tobias, que tentam enfraquecer. Mas possamos dizer igual Neemias: não podemos descer, pois estamos fazendo uma grande obra. E essa obra é a obra de Deus. Por conta do seu estado de destruição, todavia baseado no que Deus iria fazer, bem como na confiança e o cuidado e proteção de Deus. Tudo isso fez com que a obra da reconstrução dos muros fosse bem sucedida, né? Então, a proteção de Deus, e nós sabemos que Deus quer o melhor para os seus filhos. A reconstrução em qualquer área das nossas vidas deve ser encarada com disposição. Então, temos que ter disposição, coragem, confiança, na certeza de que Deus tem sido bom ao longo da nossa história, pois Ele mesmo fará com que sejamos bem-sucedidos. Então, a Bíblia sempre está falando que Ele venceu e nós venceremos, se assim estivermos com nosso Criador. Meu amigo, já estamos chegando para o final desse estudo, uma lição maravilhosa que fala de disposição e confiança. Muitos hoje estão sem disposição e sem confiança no amanhã, na incerteza desse mundo que espera uma cura eminente, e só através da oração e da busca, como fez o filho pródigo, né? Como ele disse o quê? Que ele iria levantar, irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu perante ti. Temos que confessar os nossos erros e levantar de onde nós caímos e ir ao encontro do nosso Criador, que só Ele pode curar, só Ele pode livrar, e reconhecermos que dependemos exclusivamente do nosso bondoso Deus. Primeiro ponto para pensar é agir. Neemias estava diante de uma tragédia, mas não se deixou intimidar por tal situação. Oração, jejuou, e chorou, e lamentou, e Deus ouviu a sua oração. Neemias confiou e dependeu de Deus.
Aqui está um segredo. Temos que depender de Deus em todas as fases do projeto, pois sabia que qualquer projeto vindo de Deus seria bom. Deus, irmão, quer o melhor para todos nós. E ele mesmo, um versículo ele fala, se o filho lhe pedir pão, ele dará semente, muito mais o nosso Pai Celestial. Se pedirmos as coisas que necessitamos, ele vai saber o que nós precisamos para a nossa vida. A disposição e coragem, confiança no Senhor são os requisitos necessários para uma nova história. Vamos construir. Se você tem fé, sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. Tem que ter fé, tem que crer, tem que colocar na disposição dele. Eu quero ler aqui um versículo para que nós fechássemos esse estudo. Clamei a Deus com a minha voz, e Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim e ouviu os meus clamores. Antes de orar e agradecer a Deus por esse estudo, eu quero falar com você, meus inscritos, meus que seguem nossos estudos. Dentro da descrição tem a leitura diária. E você que gosta de estudar a palavra de Deus, você pode, na inscrição do nosso vídeo, tá lá as leituras da semana todinha e você pode acompanhar também essas leituras. Meu amigo, meu irmão, vamos estar orando agora, agradecendo pelo estudo, pela sua vida e por tudo que Deus tem feito por nós. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Cremos, Senhor, que muitas das vezes falta confiança e disposição em nós. Mas, Senhor, também reconhecemos que a sua bondosa mão, a tua mão poderosa, que ergue, que anima, que dá coragem, que restaura, que faz o contrito de coração, ó Deus, ter liberdade na sua presença, ó Pai. Abençoa a tua igreja, Senhor, abençoa os teus filhos, derrame as tuas bênçãos, Senhor, sobre cada um de nós, que possamos, Senhor, nos sentir encorajados, ó Deus, a restaurar, Senhor, aquilo que anda quebrado, que anda caído, que anda destruído, que seja na nossa vida espiritual, material, emocional, ó Deus, que nós possamos ter uma vida consagrada diante de Ti, Senhor, e que nós possamos confiar, Senhor, que Tu, ó Pai, estás conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. Obrigado, Deus, pela vida do Teu Filho, Jesus Cristo, que veio a este mundo. Muito obrigado, Senhor, pelo Evangelho, pelas cartas, pelos livros, Senhor, que foi inspirado por Ti. Nós sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada dos gumes, ó Pai. Que toda a Escritura é divinamente inspirada, ó Deus, por Ti, para redarguir, corrigir, ó Deus. Por isso, Senhor, cremos poderosamente na Tua santa e bendita palavra. Fortifica a nossa fé, Senhor. Acrescenta-nos a fé, Senhor. Ó Deus poderoso, cremos poderosamente no Seu poder, nas Suas promessas. Em nome de Jesus, eu quero Te agradecer para todos sempre. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?